A todos que vai ver esse vídeo, a paz de Adonai. Hoje eu quero falar sobre uma questão que tem uma grande polêmica, que é sobre o nascimento de Caim, né? Muitos dizem que ele é filho da serpente, outros dizem que não, né? Então, hoje nós vamos ler na Escritura o que ela diz sobre essa questão. Para começar, eu vou ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim. Disse: alcancei do Adonai um varão, mas ele não tinha a aparência de Adão. Quer dizer, deu à luz, mas ele não tinha a aparência de Adão. Vamos ver aqui o que diz sobre o nascimento de Sete, no capítulo 5, versículo 3. Isso é na Sagrada Escritura, estou lendo a Sagrada Escritura, não é a Bíblia, né? Bíblia livre adulterada. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho que tinha a sua aparência, conforme a sua imagem, e pôs-se o nome dele de Sete. Então nós vemos que Caim não tinha a aparência de Adão, mas Sete tinha a aparência de Adão. Outra coisa que nós vemos aqui é que a genealogia de Caim, ela não procede de Adão, ela não vem de Adão. Ele assume a genealogia dele para frente, porque não fala de quem ele é filho. Por exemplo, mas Sete é genealogia de Adão, conta como genealogia de Adão, a genealogia dele, né? E aí prossegue a genealogia de Adão até chegar a Noé e seus filhos. Agora, vamos ver o que o Novo Testamento disse sobre essa questão, né? Eu vou ler João, vou ler no livro de João, a primeira carta de João, né? O que está dizendo lá sobre essa questão? João 3, né? A partir do versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era filho da serpente, o diabo, e matou seu irmão. E porque matou? Porque sua obra era más, e a de seu irmão justa. Aqui nós vemos que narra muito bem nas Sagradas Escrituras que Caim era filho da serpente, o diabo. Por isso que ele não está incluído na genealogia de Adão. Como Sete está incluído. Quem é o pai dele? O vento. Certo? Então nós vamos ver, né? Que a pessoa, não sei, fica com essas bíblias de vocês aí adulteradas pela Igreja Católica, pelo Ambrósio, o Anticristo, pela a besta, que é o Teodócio à primeira vista.
né? Então vamos ver o que diz no Apocalipse sobre quem era a serpente, né? Apocalipse 12. Fala sobre essa questão. Versículo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos também foram lançados com ele. Então, quem é o diabo? O diabo é o serpente. O diabo é a serpente. Então, a serpente é o próprio diabo. E Caim era filho da serpente, o Satanás. Também está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Né? Também está escrito. Apocalipse capítulo 20. A mesma coisa. Que a serpente, diabo e Satanás é tudo o mesmo. Então, ao que a Bíblia nos diz, mostra o que a Sagrada Escritura diz e mostra. Então, as pessoas, principalmente que crê na Trindade, eles não têm o Espírito Santo. Para você entender isso, você tem que ter o Espírito Santo. Aí você fazer esse trabalho como eu fiz aqui, começando desde o Velho Testamento e vindo para o Novo, saber quem é. Porque na Bíblia só pôs Caim é filho do maligno. Maligna. A Bíblia de vocês aí, trem adulterado por Ambrósio e pelo anticristo, que é o Ambrósio, e pela besta. Certo? Porque tira para não falar, porque o diabo não vai denunciar a si mesmo. A Bíblia é um livro que o diabo pôs debaixo do braço e anda para os seus adeptos pregar, como pregar o evangelho, como os apóstolos pregavam, dizer que está pregando o evangelho. Mas é de acordo com a filosofia do diabo. Porque assim está escrito que o Satanás usaria aquele rei feroz para criar a religião dele e levar a palavra desta forma. Quer dizer, eu já vi um americano falar sobre essa questão, chamava Branham. Eu concordo com ele nessa tese. Outras das vezes ele não sabia, né, sobre outras coisas, mas essa aqui ele disse correto, porque Caim verdadeiramente era filho do diabo, a serpente, porque a serpente era o animal mais esperto que tinha no Éden. A palavra diz que ele era o animal mais esperto que tinha no Éden, né? Então, vemos aqui também, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele aprisionou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, a pessoa vai falar assim: ah, não existe semente da serpente. Sim, Caim era semente da serpente, ele era filho do diabo. Então o diabo, para fazer os filhos dele, ele usou aquele animal
Está vendo? Porque não dava conta de fazer um ser humano da forma que Deus fez. Deus pegou Adão e Eva, né? Pegou Adão primeiro, fez o barro e soprou e ele viveu. Tirou a costela de Adão lá e fez Eva, certo? A máquina de criação da humanidade estava pronta, mas Satanás a sujou, usando primeiro através com um animal para criar o Caim, o filho dele. É comprovado na Sagrada Escritura, comprovado. E se alguém diz que isso é mentira, escreve um comentário aí e prova para mim, mostra para mim. Se o diabo não é a antiga serpente, o diabo e Satanás, né? Então para vocês compreender as Sagradas Escrituras, por que vocês não compreendem? Por que vocês não entendem que a Bíblia de vocês é adulterada? Porque vocês não têm um espírito de Pentecostes. Você tem que se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Eu prego discipulado há muitos anos e conheci o discipulado estudando história. A primeira vez que eu estudei sobre Ambrósio, que adulterou e depois o batizou de Pai, Filho e Espírito Santo, e o imperador Constantino matou os bispos que estavam no concílio de Nicéia. Então, e começou a matar o Império Romano, matar os discípulos de Jesus Cristo, para cumprir o que está em Daniel, que ele mataria os santos. A palavra de Deus diz que os santos são os discípulos de Yeshua, né? Porque o nome de Jesus Cristo verdadeiro é Adonai Yeshua Messias, ou Mashiach. Esse é o nome verdadeiro. Por que os sistemas que saem da Igreja Católica, a Igreja Católica não prega a verdade? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quando batizou em nome de Pai, vão perder o Espírito Santo, então não vai compreender. Pode ler 10 vezes que o diabo toma eles, rouba o cérebro deles, eles não compreendem o que a palavra está dizendo. Mas quando a pessoa se torna um discípulo, ele é liberto. Isso eu estou falando de São João 8, está bem escrito lá, São João 8, 30, 31 e 32, a palavra diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, então conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que só os discípulos têm libertação, só os discípulos têm salvação. E Jesus disse: eis que estarei com meus discípulos todos os dias até o final dos tempos. Se você acha que isso serviu para você, serviu como ensinamento, né? Inscreva no canal, deixe o seu like, né? E compartilha com outras pessoas para que eles saibam da verdade. Então, está na sua mão, né? Você ouvinte, se você quer continuar hoje sendo das religiões, ou você quer ser um discípulo para você ter o conhecimento vindo do trono da graça de Deus. Porque eu recebi, quando eu batizei em nome de Jesus Cristo, então veio sobre mim um poder. O conhecimento que estava nos apóstolos. Porque quando você batiza em nome de Jesus Cristo, o conhecimento que estava nos apóstolos vem sobre você e você se torna um discípulo de Jesus Cristo, se você permanecer em santidade na palavra e na verdade, como está escrito: se permanecer na palavra, serei meu discípulo, então conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então é o que eu tenho a dizer. Então, inscreva no canal, deixe o seu comentário também, né? E a todos, que Deus lhe dê conhecimento e sabedoria vindo do trono da graça do Criador, em nome de Yeshua.